Fala pessoal, meu nome é China Rambucão, esse é o Me Acabei de Ler, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje com vlog de alguns livros que eu peguei para ler no mês de outubro. Inicialmente eu peguei 8 livros para ler no mês de outubro, só que eu fui acrescentando outros, teve um mês um calhamaço, a coisa foi embolando e acabou que a lista para o mês de outubro já tem aí uns 10 livros. Então eu decidi separar o vlog em duas partes, porque só essa parte aqui já deu mais ou menos 1 hora de bruto. Então assim, eu preciso me adaptar ao que a plataforma pede aqui, que são vídeos não tão longos. Com a edição aí deve ficar meia hora de vídeo final. Tá bom, né? Tá bem bom. Então eu vou dividir metade agora, metade no final do mês com o resto da TBR, com o resto da minha lista de leitura. Se você não é por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber vídeo novo sempre que eu lançar coisa por aqui. Sério, gente, se você tá na TV, no celular, no computador, deixa o like, isso ajuda demais na divulgação do vídeo. Até porque o YouTube meio que tá me deixando de lado, né? Tem muita gente falando que não tem recebido vídeo, enfim. Vamos lá, vamos continuar. Se você quiser acompanhar mais de perto o dia a dia do canal, leituras em andamento, novidades, segue lá no Instagram, @meacabeideler, e claro, aquele pedido de sempre. Se você for fazer qualquer compra no site da Amazon, pode ser uma xuxa de cabelo ou uma roupa para festa fantasia de Dia das Bruxas para o seu cachorro, usa o link do canal, tá na descrição do vídeo, recebe uma pequena comissão e você não paga absolutamente nada a mais por isso. Contextualizando vocês aqui, para o mês de outubro eu resolvi fazer uma TBR com livros de fantasia com temas específicos. Cada um tinha um personagem mitológico fantástico diferente. Por exemplo, um livro o foco é dragões, no outro vampiros, no outro espíritos, esse tipo de coisa. E a TBR de outubro, a lista de leituras de outubro, tinha A Serpente e as Asas Feitas de Noite, Gleam, A Rainha Sol, Além da Porta Sussurrante, Cafés e Lendas, Porém Bruxa, A Ascensão do Dragão e Mentiras que Contamos. Junto a isso, entrou a Chama de Ferro, da Rebecca Yarros, nossa, deu um branco agora, e também entrou Somewhere Over the Sea, que é a continuação de A Casa no Mar Cerúleo. Somewhere Beyond the Sea, desculpa. Além disso, eu também pretendo ler Sandman, o quadrinho. Eu já tentei ler Sandman 4, 5 vezes. Tentei assistir a série e não gostei. Tentei ler 2 vezes, não funcionou comigo. Eu vou 2 ou 3 vezes, acho que foram 3. Não foram nem 4 nem 5, acho que foram 3. E eu vou tentar mais uma vez. É a última tentativa que eu vou fazer. Eu vou tentar embarcar na história, abraçar a história e torcer para que funcione. Como eu tinha falado lá no vídeo da TBR, será por vlog, tá bom? Este vídeo será a partir de vlog. Eu acho que eu consigo falar muito mais do que eu sinto enquanto leio quando eu tô fazendo vlog. Porque tá tudo muito fresco na minha mente. Por exemplo, nesse momento eu tenho uma lista aqui do lado, eu vou puxar. Medo de desligar esse microfone, meu Deus. Não dá. Mas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 livros. Eu preciso falar dos 16. É uma lista que tem Kindred, Uma Família Feliz, Lore Olympus, que mais? Tem A Cor Púrpura, Divinos Rivais, tem muita coisa aqui. E tem alguns livros 5 estrelas favoritado. Só que eu fiquei empurrando. E aí eu vou precisar fazer um resumão, né? Aquele resumão que eu faço normalmente por mês, só que de alguns meses. 16 livros. E não vai ficar com a qualidade que fica um vlog. Eu não consigo me aprofundar tanto quanto eu me aprofundo num vlog. É simplesmente isso. Por exemplo, o último livro dessa lista aqui que a gente vai tratar hoje foram 25 minutos de bruto. Que é... Meu Deus, eu odeio o título desse livro, é tão longo. A Serpente e as Asas Feitas de Noite, da Carissa Bradband. Eu acho que é isso. É muito nome, gente. 500 nomes para falar ao mesmo tempo, não tem como. Deu 25 minutos. Os outros foram menores, mas esse deu 25 minutos. Eu não consigo fazer isso no resumão. Eu não lembro. Eu não lembro das informações. Então, eu gosto de fazer vlog. Então vamos lá, gente. Vamos tratar desses livros aí. Vamos ver metade dessa lista hoje. O único que não vamos tratar aqui é Chama de Ferro, que tem um vídeo específico. Vou deixar linkado aqui em cima, que é um calhamaço
tem vídeo de Quarta Asa, tem vídeo de Chama de Ferro, desculpa, que deu uma decaidinha com relação à Quarta Asa, deixou a desejar em vários aspectos. Eu sugiro que vocês vão lá, dêem uma olhada, tá bem legal, também é vlog. Então, e é um vlog mais longo, porque é para um vídeo só, então eu vou por partes, vou de 25% e 25% falando sobre o que eu tô achando da leitura. Mas é isso, vamos começar o vídeo. Só essa parte aqui, eu tô virando Paulo Hatz. Eu ando assistindo muito vídeo do Paulo. E aí eu tô começando a falar demais. Já tem 7 minutos só a abertura. Vamos lá, vamos pro vlog, aproveitem, não esquece o like, divulga pra todo mundo aí pro YouTube voltar a gostar de mim. Beijo! Quem tá com infecção no ouvido? Quem é que tá com infecção no ouvido? Gente, terminei Cafés e Lendas. Cafés e Lendas do Travis Baldree, peraí. Cafés e Lendas do Travis Baldree. Pessoal, 1º de outubro, um livro terminado. Espero continuar nesse ritmo, as coisas estão indo muito bem. Eu acho que eu voltei a ler no ritmo 2021. Foi o ano que eu mais li. 2021? Acho que foi. Foram 84 livros, 85 livros, alguma coisa assim. Eu acho que eu voltei para esse ritmo. Não vou alcançar 84, 85 livros, porque eu não tenho um ano inteiro, tenho 3 meses. Mas eu acho que vou conseguir colocar ainda muita coisa nesse ano. O que temos aqui? Temos Viv. Viv é uma caçadora de recompensas, ela pregava pessoas que estavam foragidas, pessoas que sumiram, ela ia atrás de derrotar inimigos de pessoas específicas, esse tipo de coisa. Ela era muito famosa, ela era uma orc muito forte, com muito sucesso na sua carreira. Só que ela decide parar. E ela decide parar fazendo o quê? Criando uma cafeteria. Café como a gente conhece hoje em dia. E ela decide fazer isso numa cidade X, uma cidade que não é nem tão grande, nem tão pequena, é cosmopolita, mas nem tanto, onde as pessoas ainda não conhecem café. E pense que os orcs, eles não são os seres mais bem vistos do mundo, então ela chega nessa cidade que não é tão grande assim, as pessoas olham torto pra ela, e ela chega com a ideia que ninguém conhece, então ela precisa inserir esta ideia nessa cidade. Tudo isso enquanto tenta derrubar os preconceitos das pessoas com relação a ela. Tudo isso enquanto tenta controlar os impulsos dela depois de anos de profissão. Batendo, martelando, matando. Viv ama café. E Viv acredita no potencial da cafeteria, ainda que ninguém conheça isso. Então ela constrói um café a partir de um estábulo. E ela vai criando conexões nesse passo a passo, nessa jornada dela, e o café vai crescendo e as coisas vão acontecendo. Mas o que temos aqui? Inimigos novos que vão aparecendo porque o sucesso incomoda e inimigos antigos voltando, porque quem faz o trabalho que ela fazia, certamente terá inimigos na sua jornada. Cafés e Lendas é o grande nome de cozy fantasy, ou fantasia conforto, fantasia aconchegante, algo assim. E eu posso dizer com certa tranquilidade que foi um abraço ler esse livro. Uma doçura, sabe? Um frescor ler esse livro. Pegar uma fantasia e ter esse tipo de experiência. Uma experiência que é simplesmente para abraçar o leitor. Eu tive isso com A Casa no Marcerulho, por exemplo. Eu senti isso fortemente lá e eu voltei a sentir isso aqui. Porque o que é o principal ponto, o principal gancho que pega o leitor aqui é Viv tentando, apesar de tudo que o mundo indica, seguir um caminho diferente. Seguir o seu sonho. Todo mundo tem um sonho. Maior ou menor, mais difícil ou mais fácil, alcançável ou não. Então é sempre muito gostoso acompanhar alguém realizando este seu sonho de uma vida melhor, uma vida que não foi necessariamente escrita e esperada dela. A escrita também é muito fácil, é muito fluida, ela corre assim que você nem percebe. Quando você vê, você passou 50 páginas lendo e você não bebeu nenhum copo d'água, é nesse nível. E o Travis Baldree, ele trabalhou muitos anos como narrador de audiobooks, então ele de alguma forma conseguiu transferir isso para os seus personagens, ele consegue dar características muito únicas para cada um deles, e são, sei lá, uns 10, 12 personagens que aparecem aqui, e todos eles são muito diferentes. Eu acho que por causa dessa experiência dele, dando voz mesmo aqui, literalmente, a esses personagens, ele conseguiu, dentro do livro, através das palavras, transformar isso em características individuais para cada um deles. Cada um deles traz um negocinho ali para a história. Então é aquela coisa, Viv traz um negocinho, Madrigal traz um negocinho, Tandri traz um negocinho, Tico traz um negocinho ali.
E assim por diante, cada personagem traz um negocinho ali que ele acrescenta e faz a história crescer e ficar ainda melhor. É muito, muito gostoso de ler. É um livro que você consegue ler em 2 dias sem nenhuma preocupação e sem nenhuma pressa, porque ele simplesmente se encaixa no seu tempo. Ele simplesmente abraça o tempo que você tem disponível. Eu certamente lerei a continuação. Eu não lembro o nome em português. Eu acho que não foi traduzido ainda. Que é Bookshops and Bone Dusts. Eu acho que é exatamente esse o nome, só que eu não sei se já foi traduzido. Eu certamente lerei. Eu tô esperando virar outubro, que em outubro vai entrar uma edição em capa dura que ainda não existe. E é essa que eu vou comprar, então eu tô segurando porque tá na pré-venda e pré-venda tá muito caro. Mas eu gostei muito da experiência, eu gostei muito da leitura, era exatamente o que eu tava precisando. Eu peguei impulso e eu quero ler mais por causa desse tipo de livro. Eu acabei dando 4 estrelas, mas multiplico por 2, é 8 de 10, tá? É simplesmente por uma questão de que eu sei que vai dar tudo certo o tempo inteiro. E eu entendo isso, porque ele não tem muita coisa. Tem muita coisa em jogo, mas em nenhum momento você sente desconforto. Aqui embaixo tá passando o aspirador, tá passando exatamente agora, então tá uma barulheira absurda. Mas é isso, gente, eu super recomendo. Se você tá procurando algo doce, algo leve, algo fofo, que ainda esteja na fantasia, ou isso aqui é um excelente livro para começar a fantasia. Shanahan, nunca li fantasia na minha vida, quero começar. Cafés e Lendas é um dos caminhos mais fáceis para começar na fantasia. Super recomendo, tá? O próximo livro que eu vou começar é Mentiras que Contamos, do Philippe Besson, que foi um grande sucesso na França, já é um grande sucesso no Brasil. Eu tô bem ansioso para ler. Eu comprei depois de umas 5 ou 6 pessoas me indicarem ele. Depois eu vi o vídeo do Paulo, tô bem ansioso para ler. Já volto com o que eu achei dele aqui. Ele é bem fininho, já volto mesmo. No máximo 2 dias para terminar. Ok, pessoal, dia 2 de outubro e Mentiras que Contamos lido. Sim, 2 livros em 2 dias. Muito bom, eu acho que a coisa tá funcionando, a engrenagem tá bem azeitada. Temos bastante coisa para conversar aqui, tá? Não é bastante coisa, mas assim, talvez seja uma opinião não impopular, mas assim, vocês vão entender. Em Mentiras que Contamos, temos o Philippe, que eu imagino que seja o próprio autor principal, e ele tá no ensino médio na França, interiorzão da França dos anos 80. Ele claramente sofre bastante preconceito por ser gay na escola naquela época, e ele não é assumido, mas ele tem todos os trejeitos, então ele acaba recebendo todo o tratamento que pessoas gays recebiam no ensino médio, ensino fundamental nos anos 80. Nisso ele conhece Thomas, ele já tinha uma fixação por Thomas, ele via passando pelos corredores, mas um dia Thomas acaba chamando ele para um date num barzinho afastado da cidade, e de lá a coisa evolui para um relacionamento nas intocas, em segredo, tudo dentro do armário. Ele não pode falar sobre isso com ninguém, porque ninguém desconfia do Thomas. E ele tá contando sobre esse relacionamento dele, essa paixão adolescente dele enquanto adulto. Em todo momento você entende que ele está vendo isso do futuro, olhando para o passado e analisando tudo que ele viveu com a experiência que ele tem depois de décadas de vivência no mundo homossexual, no mundo em que ele teve diversos relacionamentos. No mundo homossexual. E depois de anos passados, ele acaba encontrando uma pessoa que é um vínculo com o Thomas, porque eles se separam em certo momento. É um relacionamento que não dá certo. Ou não teríamos um livro gay, né? Porque, aparentemente, a gente só sabe conviver com finais ruins, tristes. Mas eu já esperava um final triste. Vamos deixar isso bem claro. Minha decepção com o livro não é sobre isso, tá? E essa conexão com ele, com esse vínculo do passado dele, acaba abrindo uma grande caixa de Pandora. Ele tem acesso a diferentes coisas que aconteceram quando ele estava fora, esse tipo de coisa, sabe? Coisas que ele não viu, mas que ele consegue entender com que ele vivenciou enquanto um adolescente completamente apaixonado ali e, de novo, nas intocas no armário. O livro, ele é fluido, o livro, ele é relacionável, porque você consegue, mesmo nos dias de hoje, entender o que ele passou nos anos 80, e o que ele passou nos anos 80 é algo que claramente se aplica nos dias de hoje, tudo bem,
com menos frequência, com menos intensidade, mas é algo que ainda existe. Ah, vai a merda, João. Você tá igual a mim, Xana. João vai trocar de roupa. Eu vejo que você tá igual a mim. Vai trocar de roupa. Eu vejo que você tá com a mesma roupa. Vai trocar de roupa. Não, eu não vou trocar de roupa. Vai logo. Não, a gente vai igual. João vai trocar A de gente roupa. vai sair com as 4. João, eu fiquei pronto antes de você. Você colocou a mesma roupa que eu. Vai trocar de roupa. Levanta aí. Não, levanta aí, sério. Eu não... Sério. Gente, a gente tá saindo. Eu me arrumei antes dele. Foi. Ele botou a mesma roupa Por que isso- eu. por isso ele que tá é- com o mesmo tom. E a bermuda é a mesma. Mostra pra eles. Eu me recuso. Sério. Vai trocar de roupa. Enfim, o meu maior problema com esse livro é que eu acho ele superficial. Em diversos aspectos. Se você quer falar de homofobia na escola, eu tenho O Fim de Ed, que é bem mais pesado e bem mais gráfico, e você passa por aquilo, pelaquela violência de forma muito mais marcante do que nesse caso. Se eu tô falando aqui de adolescentes gays saindo do armário, nos anos 80, eu tenho um livro que pra mim foi mais representativo que uma história de amor. Tipo uma história de amor? Eu acho que é tipo uma história de amor. Se não for tipo uma história de amor, eu vou botar o certo aqui do lado. Mas quando eu penso nesses livros, eu percebo que ele é raso em alguns aspectos. Então, assim, eu não sei se foi porque o vídeo do Paulo me deixou completamente instigado e a realidade não foi tão próxima, mas gente, eu gostei. Eu dei 4 estrelas, tá? Eu dei 4 estrelas, eu gostei. Mas eu esperava mais, sabe? Eu acho que ele podia ter entregue mais. Eu acho que foi tudo muito na superfície. Eu acho que eu queria mais. Porém, por outro lado, é um livro que ele consegue agradar diversos públicos de forma muito mais fácil, sabe? Eu não quero usar a palavra... Eu não vou. Eu ia usar a palavra dessensibilizado, mas não vou usar. Não acho que convém aqui. Mas é um livro mais fácil, mais palatável, pronto. Mais palatável para diversos públicos. E não é demérito do livro. É algo que eu criei uma expectativa, vocês entendem do que eu tô falando? Eu criei essa expectativa e fui entregue uma coisa completamente diferente. Não completamente diferente, mas diferente. E a culpa não é do autor, a culpa não é do livro, a culpa é minha. A culpa é minha porque eu criei essa expectativa. E isso não é demérito pro livro. Quero deixar isso muito bem claro porque o livro é fácil de ler, ele é gostoso de ler, ele é agradável. Ele tem altos e baixos que você vai com o personagem, que você consegue acompanhar com tranquilidade, consegue digerir super bem, tanto que eu li ele em um dia. Eu não lembro qual foi a última vez que eu li o livro inteiro em um dia. Ele tem 150 páginas? Tem 150 páginas. Mas ainda assim, eu enrolo pra terminar livros. E ele foi em um dia. Eu comecei de manhã, terminei de noite, foi super rápido. Dei 4 estrelas. Eu acho que 4 estrelas, eu tô em dúvida entre 4 e 4,5. Realmente eu gostei, tá, gente? Foi só uma questão de expectativa e realidade. Se você quer algo relacionado a esse tema, a esse tipo de personagem, eu super recomendo. Super! Principalmente se não é algo que você tá familiarizado. Super recomendo, eu acho que você vai gostar muito. Vai ser, como eu falei, palatável pra todo mundo, tá bom? Vou seguir agora, vou pegar a Rainha Sol. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que tá bem aqui. A Rainha Sol, da Nisha J. Tully. Eu já comecei ele, na verdade, ali o primeiro capítulo. Trono de vidro com a seleção, tá, gente? É isso. Já volto com atualizações quando eu terminar ele. Então, pessoal, terminei a Rainha Sol. E eu dei 2,5 estrelas, tá? O resultado final não foi o mais satisfatório do mundo. Eu me diverti, mas assim, é um livro que tem muita dificuldade de se sustentar. Então não tinha como nem tentar dar uma nota maior do que isso. E eu meio que já esperava. Vamos ser sinceros aqui, eu não esperava grande coisa aqui. A Rainha Sol conta a história de Lor. Lor, ela vive numa prisão. E ela vive nessa prisão há 12 anos. Ela está presa com os irmãos, o irmão e a irmã, ambos mais velhos que ela. E um dia ela recebe uma punição especial, assim.
Ela é colocada em uma cela, que não é uma cela, é um buraco no chão, no meio de uma floresta cheia de monstros que podem devorar ela. Uma floresta extremamente perigosa. E ela tem que ficar nesse buraco por 2 semanas. E aí no meio disso tudo, ela tá lá delirando por uma questão de falta de comida, falta de água, febre, blá blá blá. Ela é resgatada por um cara, ela é levada para outro reino. Ela é colocada para competir em uma competição contra féricas para se tornar a próxima Rainha Sol. Isso em um reino completamente diferente do dela. Sim, porque neste reino, a esposa do rei, a rainha, ela é escolhida através dessa competição. As féricas mais a humana, que é o último tributo, passam por uma competição e no final da competição, as que estiverem ainda vivas e que tiverem passado por todas as provas, são colocadas na frente de um grande espelho que escolhe a próxima rainha. Dessa forma, se ela vencer a competição, ela pode continuar livre e ela pode acabar resgatando os 2 irmãos dela que estão presos lá na pariu. Vamos lá. Primeiro grande problema aqui é uma grande mistura de Acotar com o Trono de Vidro com a seleção. Se você juntar tudo aqui, dá esse Frankenstein que é a Rainha Sol. Tá? As referências, eu não quero dizer nem cópia, as referências, ouçam a palavra que eu estou falando, são muito, muito claras. Muitíssimo claras. Obviamente... eu não falo obviamente também não. É quase uma grande fic desses 3 livros. Ela ia escrever uma fic, ela não sabia qual fic escrever, de qual dos 3 livros, ela gostava muito dos 3, ela chegou assim, vou embolar os 3 aqui e vou fazer um livro só. E foi o que ela fez, saiu a Rainha Sol. Segundo, ele me divertiu? Me divertiu. Porque se ele não tivesse me divertido, a nota seria muito baixa. Muito mais baixa do que foi. Mas diferente de Mickey 7, que eu já falei sobre isso em Mickey 7, foi um livro que me divertiu, mas tinha problemas. Mickey 7 ele consegue sustentar sozinho. A Rainha Sol, não. Ela precisa de uma série de facilitações, de uma série de faltas de justificativas, porque nenhuma justificativa plausível sustentaria o livro e a história, para continuar andando. E aí não tem o que fazer, gente. E aí isso fica gritando o tempo inteiro no livro, sabe? Tipo, por que os pais dela foram mortos, mas os irmãos não? Pela bondade da pessoa lá que matou? Faz sentido? Ela não dá uma explicação, sabe? Ela é bem no final que ela vem falar sobre isso de verdade, assim. Ela cita isso várias vezes pelo livro, mas no final, de fato, é quando ela vai explicar, mas assim... Por quê? Foi, obviamente é uma coisa assim, porque a autora quis. Os personagens, eles são copia e cola. Lor é Selena, Gabriel é o Kael. Nossa, esqueci o nome. Eu já esqueci o nome dos personagens. Deixa eu anotar no celular, peraí. Hadir, Jadir, Rudá. Cadê, gente? Nadir, tá vendo? Eu quase esqueci. O Nadir é o Dorian. Tem uma senhorinha, pronto, tem uma senhorinha que cuida da Selena no primeiro livro, e eu acho que no segundo também. E tem uma senhorinha que cuida da Laura aqui também, com as mesmas características, sabe? O pai do Dorian é o pai do Nadir lá. É muito copia e cola, é muito igual. Outra coisa que me incomoda muito aqui é que ela tá tendo um diálogo, beleza? Tô ali conversando, e aí tô conversando com o João. E aí o João vira pra mim e pergunta, onde você comprou essa câmera? E aí, entre o João perguntar, onde você comprou essa câmera? E a minha resposta, foi na Amazon. Tem 5 páginas de pensamento sobre como eu devo responder a João que eu comprei a câmera de $10 mil na Amazon. Entende? É um tipo de coisa que não acontece, é um tipo de dinâmica que não acontece em nenhum diálogo. Nenhum. Nunca funcionaria assim. Imagina, você me pergunta, Shanahan, com qual câmera você está gravando o seu vídeo? E eu fico... E eu não cheguei nem a ter 2 pensamentos aqui, tá? Eu não segui nem por 2 linhas de raciocínio aqui. Nem 2 itens foram chamados aqui na minha cabeça. Imagina
3, 4, 5 páginas. É algo que não acontece na nossa vida, não é nada natural. Nada assim, nada. Imagina 5 páginas só de memórias e coisas que... diálogo interno pra ver se responde, não responde, como responde. Isso não existe. Não existe em lugar nenhum do mundo. E aí temos essa grande competição que é algo histórico e que a gente mal sabe o que é e mal sabe sobre a história do lugar que está se passando. A competição só é jogada lá, a gente mal sabe quem são as competidoras. A gente sabe 2 ou 3. O resto é bode expiatório ali, sabe? É alvo de dardo. Tá ali pra nada. E aí o livro é recheado dessas... facilita vários tapinhas no ombro, sabe? Vai lá, faça isso mesmo. Ninguém vai perceber que você está fazendo isso. Ninguém vai perceber que você está facilitando para esse personagem, que você deixou isso acontecer para que aquilo acontecesse. Ou que essa coisa impossível aconteceu porque sim. Esse tipo de coisa, sabe? O livro é todo assim. O livro é inteirinho assim. Nada nele funciona por mérito dos personagens. Nada. E aí você chega... Essa parte realmente me fez perder um pouco da paciência. Você chega no final e existe uma mudança de uma linha para outra na escrita e no comportamento da personagem principal. Não existe uma progressão. Não existe no livro algo que você pensa assim... Isso ligou aquilo. Agora tudo faz sentido, as coisas se encaixam. Você entende o que eu tô falando? É como se a autora tivesse esquecido que ela precisava fazer aquilo e ela correu pra fazer. Tipo, nossa, eu precisava ter trazido isso desde antes. Nossa senhora, eu precisava fazer isso porque vai ser importante no segundo livro. E aí ela vai lá e faz. E ela muda a forma de escrever, a forma de comportamento de personagem, a forma como a personagem pensa. Ai, meu Deus do céu. E o tempo todo é colocado como se essa personagem fosse desprendida de um monte de coisa porque ela passou o inferno em uma prisão que as pessoas vão pra morrer. Como se Lena ia pra morrer. E existe e você entende que ela é muito dura na queda e que ela já passou por tudo e que você acredita nisso, que ela é desprendida mesmo, que ela é banda voou, que ela não tá nem aí, que podem falar o que quiserem dela, ela já passou por tanta coisa, tá cagando. Ela fez as escolhas dela e ela está firme com as escolhas que ela teve. E eu respeitei isso na personagem. Só que chega uma cena em que está se discutindo virgindade. E tudo que essa mulher passou antes, inclusive na frente da própria família, inclusive coisas que a família dela sabia, e ela não ia pedir desculpas por aquilo, de novo, respeitava muito isso. E ela tem uma cena sobre virgindade e meio que slut shaming, assim, que vem uma outra personagem, ela vira outra personagem. Do nada ela fica muito pudica. E aquilo agride muito ela. Eu fiquei tipo... Beleza. E você sentir isso. Mas a forma como você responde a isso... Ela foi preparada para isso pela própria vida. Foi mais uma tentativa de tentar... Eu sei que pode estar parecendo bizarro eu falar assim, mas ficou parecendo que foi uma tentativa de criar camadas da personagem e que não funcionou. Só criou um atrito na personalidade dela. Simples assim. Porque eu posso estar parecendo um baita c... aqui falando isso, tipo, dessa forma, mas lendo, eu fiquei assim, ué? Ficou parecendo uma tentativa de, olha como essa personagem não é um Pires. Não, eu nem anotei isso. A fixação dela por Atlas, o que é o Rei Sol,
É uma coisa tão bizarra. E tem uma personagem que joga cabelo. E a autora tenta fazer graça em cima da jogada de cabelo dela. Não sei se funciona, sabe? Enfim, gente, eu não gostei. Tá, eu me diverti. Me diverti não. Me diverti é uma palavra muito forte. Não vamos usar a diversão de forma desrespeitosa aqui. Vamos respeitar o poder da diversão. Eu li de forma muito rápida o livro. E não foi algo que pesou no meu dia. Tipo, eu tenho que voltar a ler aquele livro. Não, isso não aconteceu. Mas, gente, podia ser muito, muito, muito melhor. E como eu falei, 2,5 estrelas, podendo no futuro ser baixado para 2 estrelas, com chances reais de entrar na lista de piores do ano, tá? Estou lendo agora A Serpente e as Asas Feitas de Noite, da Carissa Broadbent. Eu tô no 2º capítulo, por enquanto tá bem fluido, tá, gente? Volto com a atualização dele quando eu terminar. Queria deixar uma crítica aqui, porque o nome do livro é A Serpente e as Asas Feitas de Noite, se podia ser A Serpente e as Asas de Noite. É só isso. Porque a tradução faria super sentido e não teria um textão na capa do livro. É só isso mesmo. Vou começar a ler aqui. Estou um pouco desgostoso, mas a leitura ainda está fluindo muito bem. Eu terminei o 2º livro no dia 7 de outubro. Estamos em outubro ainda. E eu acho que vai ser um baita mês, tá bom? Volto já já. Cara, eu estou muito, muito, muito feliz. Minha mesa finalmente foi trocada. Não sei se eu comentei com vocês isso, mas a gente se mudou para Minnesota no meio de junho. A gente se mudou para esse apartamento no dia 18 de julho, se eu não estou enganado. A gente recebeu a mesa na semana seguinte, mas a mesa estava manchada, como se tivesse sido queimada, como se tivesse colocado alvejante, alguma coisa assim. Então a gente pediu troca. A troca foi marcada para o final de setembro e a gente recebeu hoje, 20 de outubro. Sim, levou tempo, tá? Mas a mesa nova tá ali, igualzinha a outra, perfeitamente igual, mas, gente, acabou. O último móvel da casa chegou, a casa realmente agora está do jeito que ela vai ficar, com tudo perfeitamente perfeito, como tem que ser, e é isso. Ótimo. Vamos falar do livro? Vamos falar do livro que é A Serpente e as Asas Feitas de Noite, livro de 1 milhão de nomes, da Carissa Broadbent. E eu tenho pontos super positivos e pontos super negativos aqui para falar sobre ele. Em A Serpente e as Asas Feitas de Noite, nós acompanhamos Oraya. Oraya, ela foi encontrada pelo rei de um dos reinos vampíricos, quando ela ainda era uma criancinha bem pequena, numa cidade que tinha sido devastada por causa de uma rebelião que foi reprimida justamente por esse rei e pelo seu exército. Ele toma ela como se fosse uma filha adotiva dele. E eu não falo aqui no sentido de, ele leva ela para casa e dá comida. Não, ele cuida dela, dá conselhos, educa como se fosse filha dele. E ela cresce até os seus 21, eu acho que é 20 ou 21 anos, vivendo como uma princesa e sendo cuidada por este homem, por este vampiro extremamente poderoso, o rei dos vampiros, uma sociedade que é, entre outros fatores, mas onde o poder exerce grande influência em quem governa, ou seja, ele é extremamente poderoso. E mesmo ele cuidando dela como se ela fosse filha dele, ela também é treinada para poder se defender nesse mundo onde ela é comida, onde ela é gado. Então ela é treinada desde muito pequena para poder se defender usando armas e o próprio corpo. Transformou o corpo dela em uma arma para que ela estivesse segura quando ele não estivesse presente, o que provavelmente era boa parte do tempo, porque ele era o governante, né? Então, estando sozinha, ela precisava saber se defender. E ela acaba usando essas habilidades dela para defender outros humanos, porque existe um reino humano, mas é no outro lado do oceano, e no continente onde ela vive é um continente que é dominado por vampiros, onde os humanos vivem em comunidades, em coisas pequenas assim, só que eles estão sempre expostos a vampiros que querem acabar com a vida deles. Então ela usa esse treinamento que o pai vampiro dela ensinou a ela durante mais de uma década para matar outros vampiros sem que ele saiba,
na missão de proteger humanos. Meio que é enxugar o gelo, mas ela continua fazendo isso. E Oraya, ela quer mais. Ela odeia quão frágil é o corpo dela. Ela odeia quão exposta ela está o tempo inteiro, simplesmente por viver na pele de uma humana. Sendo que ela cresceu num ambiente onde as pessoas não são humanas. Então, é muito dúbio para ela, é muito difícil para ela o mundo que ela foi criada, como ela foi criada, para o que ela realmente é. Então, ela quer se tornar uma vampira, só que ela não quer passar pelo processo. Nem ela quer passar pelo processo, nem o pai dela quer que ela passe pelo processo. Porque nesse universo que foi criado aqui pela Carissa, tá certo. Os vampiros, eles podem nascer vampiros dentro de uma família de vampiros, que é a norma, pelo que eu entendi lendo, é o mais comum, ou eles podem ser transformados, aqueles vampiros que normalmente nós já estamos acostumados. Só que na transformação, diferente do que a gente conhece na literatura mundial, nas lendas e mitos, aqui 2/3 acabam morrendo. Ou seja, mais de 60% daqueles que tentam passar pela transformação acabam morrendo. E ela não quer sofrer esse risco, e o pai dela não quer que ela sofra esse risco. Então ela vai participar de uma competição, ela vai usar todo esse treinamento dela para participar de uma competição que é direcionada a uma deusa, a deusa da morte, a deusa que criou os vampiros, a deusa que cuida deles, que mantém eles, que dá poder a eles. Então, a cada 100 anos, essa deusa faz uma grande festa, que na verdade é uma grande competição sangrenta, meio que jogos vorazes ali, com 5 provas no meio dessa competição, onde o vencedor, o único campeão, vai poder escolher o que ele quiser. Qualquer desejo. Qual é o desejo de Oraya? Ficar ligada ao pai dela. Ou seja, compartilhar das habilidades dele, compartilhar da vida dele, se tornando uma vampira sem precisar passar pelo processo. Então, o poder que um tem, o outro tem. Se um morre, o outro morre. Então é uma espada de 2 gumes, só que ainda assim é muito mais vantajoso para ela do que seria se ela continuasse humana. E justamente por serem 5 provas, é um livro extremamente dinâmico. É um livro de 400 e poucas páginas, 440 páginas de história. É um livro super dinâmico, porque você pega essas 440 páginas, divide aí com 5 provas e coisas que acontecem entre as provas, e treinamentos, e situações, e romance, porque é uma fantasia, que vai acontecendo entre as provas, e personagens que são apresentados, e flashbacks do passado dela, do treinamento dela, de experiências do passado dela ainda criança. Então é um livro que tem coisa acontecendo o tempo inteiro, ele é super dinâmico, ele tá sempre entregando coisas para você focar a sua atenção. E gente, quando eu peguei para ler, era exatamente o que eu estava procurando. Eu estava procurando um livro que fosse dinâmico, um livro que me prendesse por N motivos, entre eles o fato de que tem coisa acontecendo o tempo inteiro. E uma das coisas que eu mais gosto de Jogos Vorazes, que foi o exemplo que eu trouxe aqui, é o fato de que existe essa tensão o tempo inteiro, de ninguém está salvo. Isso é importante, tá? Porque logo no início do livro fica bem claro que ninguém está salvo, que você acha que é um personagem que vai ficar super bem por muito tempo. Não é bem assim que acontece. E com esse recado da autora, eu fiquei atento o tempo inteiro, porque qualquer pessoa podia morrer o tempo inteiro, o que é excelente. Todo o lore aqui, a história de fundo é muito bem construída. Como Niaxia, eu acho que é Niaxia. Aqui eu anotei Niaxia, eu posso estar errado, eu posso ter me enganado, mas como Niaxia chegou ao poder, como ela se tornou a deusa que ela é, essa deusa da morte, como ela se tornou tão grandiosa, como cada uma das casas dos vampiros tem características físicas e psicológicas diferentes uma da outra. Até maldições, sabe? Uma casa específica tem uma maldição que influencia em diversas coisas na história. E toda a competição, essa festividade é extremamente bem construída, porque a história de Niaxia também foi bem construída e a competição se baseia na história dela, nas experiências dela, em como ela chegou ao poder. E como as provas da competição se baseiam na história de Niaxia, elas são super diferentes umas das outras, sabe? É uma crescente, assim, muito interessante. E elas refletem o sadismo da própria deusa, o que é... Você fica assim lendo assim, poxa,
Porque a própria personagem pensa, talvez isso seja sadismo, ou então a Niaxia gosta de sangue, a Niaxia gosta de um bom espetáculo. Gente, será que eu tô errando o nome dessa mulher o tempo todo? Porque eu tô chamando ela de Niaxia, e existe uma chance de... Não, tá certo, Niaxia. Niaxia gosta de sangue, Niaxia gosta de espetáculo. E você percebe isso com o passar das provas. Como as provas vão caminhando, sabe? E como os detalhes são acrescentados ali e tudo faz muito sentido. Os personagens, em sua maioria, são muito bons. Alguns são pires, mas estamos falando aqui de uma romantasia farofa, tá, gente? O que é normal, alguns personagens simplesmente são pires. Eles são nada além do Brutamontes, nada além do gostosão, nada além do burrinho, esse tipo de coisa, sabe? Não exatamente nessas características, mas alguns personagens, principalmente os personagens secundários, são só aquilo. E tá tudo bem, tá? Porque eu nunca li nenhuma romantasia que isso não acontecesse com personagens secundários. Tá? É isso. Porque são muitos personagens, então vai desenvolver todo mundo? Não vai. Mas alguns dos personagens ali que fazem parte do núcleo central, eles são desenvolvidos, eles apresentam histórias pregressas, eles têm carisma, eles têm personalidade. Vincent, Ryan, eu não sei como é que fala o nome dele, Mishi, são personagens ali que estão colocando coisa. Tem um personagem que aparece bem do meio pro final, assim, e que eu acho que ele vai render muito no segundo livro, que mesmo ele aparecendo tão pouco, ele tem muita personalidade, ele se faz muito presente no pouco que ele aparece, e eu espero muito dele no segundo livro. São personagens que me pegaram, são personagens que me fizeram ficar preso no livro. A história de Vincent com Oraya, como a coisa paternal realmente funciona ali, não é nada forçado, sabe? Você realmente sente o pesar dele, o nervoso dele, a ansiedade dele. Às vezes você se pergunta assim, será que é ou não é? Será que ele tem segundas intenções? Você vai descobrir isso no final, mas o passar da história enquanto você está lendo, ele realmente se demonstra um pai em agonia pela filha dele estar exposta como está. Ainda nos pontos positivos, o romance ele é construído na velocidade certa. Porque entre as provas passa, se não me engano, 3 semanas. Gente, será que eu tô enlouquecendo? É porque eu terminei esse livro tem uma semana, tá? Eu fiquei com preguiça de gravar. Mas, se eu não me engano, cada prova acontece entre 3 semanas. Então, existem ali 3 semanas de treinamento, de interação, e pequenos grupos são feitos. E no meio disso, o romance vai acontecendo, o romance vai se desenvolvendo, e você acredita nesse romance. Ele realmente te convence, você torce pelo casal. Porque a coisa vai acontecendo gradativamente, mesmo sendo um livro de 400 páginas, com muita ação, com muitas reviravoltas, com muita coisa acontecendo. Por quê? Porque a autora mostra pra gente, você sente o tempo passar, então o romance faz sentido, ele é crível, ele vai no ritmo certinho como deve ir. Já no lado dos pontos negativos, não foi um problema pra mim, mas pode ser um problema pra muita gente, então eu preciso falar sobre isso. Às vezes, em alguns momentos, tem muito textão, muita descrição, muita coisa acontecendo, os cenários são descritos, as roupas são descritas, um quadro na parede leva uma página inteira de descrição, mas é pontual, tá? Tem um balanceamento aí de... Temos muita ação aqui, mas aqui temos muita descrição também. Ela chega num cenário, está completamente isolado, ela quer mostrar para você o quanto está desolado. Ela quer mostrar para você o quanto aquilo está afetando a personagem. Então, por um lado, nós temos aqui muita descrição. Por outro lado, temos um livro em que você se sente dentro da história, porque a autora consegue, através dessas descrições todas, te levar lá para dentro. É isso que eu quero dizer assim. Então não me incomodou por causa disso, porque é bem sucedido, mas para as pessoas que gostam de uma história bate-estaca, ritmada o tempo inteiro, pode ser um problema. Não foi para mim. Se você está acostumado a ler os livros que eu leio, não vai ser um problema para você também. Eu tenho só mais 2 pontos negativos aqui. É um livro que, de forma geral, eu gostei. O segundo ponto negativo é, para uma personagem que foi treinada desde a infância por mais de 1 década, quase 2 décadas, ela é burra.
E isso eu vejo com uma frequência gigantesca. Vocês têm duas opções aqui, tá? Uma, emburrecer uma personagem que foi extremamente bem treinada. A outra, dificultar o caminho dela usando tudo que você criou para ela como ferramentas para ela passar por isso. Não emburreça uma personagem só por emburrecer. Às vezes ela ficava à deriva, ela ficava precisando da ajuda dos outros. E eu sinto que ela tinha potencial para entregar muito em questão de eu me viro, eu faço, eu aconteço, eu mato, eu salvo, eu sobrevivo, sozinha, sabe? E às vezes eu senti falta disso porque a autora emburrecia ela pra dar espaço para outros personagens, pra... não sei pra quê. Eu não sei pra quê, é porque é uma coisa que normalmente não entra na minha cabeça. Às vezes faz sentido, aqui não faz. Porque é o tempo inteiro citado como ela foi treinada. Meu terceiro e último ponto negativo é que eu achei o final esquisito. Assim que eu terminei o livro, eu fui falar com a Raíssa do Papeliche e eu falei assim: Rai, eu odiei o final. Não foi isso. Tá? Eu esfriei a cabeça depois, eu não odiei o final. Eu achei esquisito. Eu achei esquisito. Eu achei esquisito. Eu gostei não, eu não gostei, tá? Isso implica em não lerei a continuação de forma alguma, porque eu estou extremamente curioso para saber como é que vai se fechar essa duologia, porque é uma duologia com um terceiro livro que é um spin-off de Mish, que eu dei uma olhada na internet e é basicamente isso, duologia com spin-off. Então eu quero muito terminar a duologia. Assim que a Suma lançar, a Suma publica no Brasil, assim que a Suma lançar, eu irei ler o segundo livro. É uma certeza absoluta. Mas, ao mesmo tempo, eu fico com medo de como as coisas vão acontecer no segundo livro, dado o final do primeiro. É isso, tá? Eu dei 4 estrelas, eu gostei muito, foi diversão, em cima de diversão. Eu tô lendo agora Além da Porta Sussurrante, do TJ Klune, e não tá sendo assim. Já falei isso, já tava fazendo stories no Instagram, vai lá, dá uma olhada, segue lá no Instagram, @me acabei de ler, pra ficar sempre com as novidades que eu for trazendo assim. Mas eu senti falta desse dinamismo de A Serpente, blá, 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 livro de mil títulos. Porque ele me entregou muita diversão. Apesar dessas últimas coisas... É porque eu sempre termino com os pontos negativos, né? É aí fica parecendo que eu não gostei. Eu gostei muito. Foram 4 estrelas sólidas. Eu realmente gostei da história. Ela tem uma semana que eu terminei de ler. Então envelheceu bem, sabe? No paladar. Eu acabei gostando bastante. Dito isso, só o vlog de A Serpente das Feiras de Noite já tem 22 minutos. Esse vídeo vai ficar gigante. Eu não vou colocar o vlog inteiro de uma vez. Eu vou separar ele em 2 partes. Eu li 4 ou 5 livros na primeira parte. Vou ler 4 ou 5 livros na segunda. Senão vai ficar um vlog de 1h30. E não queremos isso... Até porque o YouTube nem entrega. Inclusive, esse negócio de YouTube não entregar, gente, o YouTube não está entregando meus vídeos para muita gente, tá? Então, mandem pros amigos, deixem like, compartilhem, para ver se dá uma mexida nesse algoritmo e eu volto a aparecer para vocês, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Volto com a segunda parte do vlog, mas tem sido muito bom. Tirando a Além da Porta Sussurrante, tem sido uma sequência bem gostosa de ler. Por hoje é só. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.